É o Alan responsável por essa parte. Perfeito. Então, dando sequência ao nosso ciclo de palestras, dou as boas-vindas ao professor Dr. Antônio Soares Abreu e também já faço os meus agradecimentos a ele e passo a palavra ao nosso aluno, mestrando Pedro Gulk. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Dr. Antônio Soares Abreu. Bom dia, doutora Maria Flávia Figueiredo. Bom dia a todos presentes aqui. Antes de eu apresentar o nosso palestrante, só vamos combinar a questão das perguntas. Vocês podem ir mandando no bate-papo, que eu vou ficar de olho aqui. Aí no final, eu vou anotando todas aqui, e no final nós abriremos uma sessão, né? Teremos uma hora de palestra, depois meia hora aí mais ou menos para as perguntas. O nosso palestrante de hoje é o Antônio Soares Abreu. Ele é professor titular na Unesp e professor associado da USP, mestre, doutor e livre docente pela USP, pós-doutorado pela Unicamp. Sua área atual de pesquisa é cognição e linguagem. Ele lidera um grupo de pesquisa de língua cognitiva, o GPLIC, cadastrado na CNPq. Ele trabalha atualmente junto à Faculdade de Medicina e Odontologia de São Leopoldo, em Campinas. Ele publicou vários livros, os quais incluem curso de redação, texto e gramática, a arte de argumentar, o design da escrita, linguística cognitiva, gramática mínima para o domínio da língua portuguesa e gramática integral da língua portuguesa. Esses 5 foram publicados pelo Ateliê Editorial, e ele também tem o livro Criatividade, uma visão cognitiva e cultural para o século XXI, pela editora Giostri. Então é um tremendo prazer tê-lo aqui. Fiquei sabendo ontem que ele já é conhecido da casa de muito tempo aí, e foi uma grande influência na minha orientadora, Maria Flávia Figueiredo, então será um prazer conhecê-lo também. Prazer é meu. Ótimo. Eu passo então a palavra agora para o Dr. Antônio Soares, para que ele possa começar a sua palestra. Ok. Bom, gente, então eu vou entrar na minha tela do PowerPoint, né? Na verdade, então, o meu capítulo se chama Imagens e Figuras de Construção na Trajetória das Paixões, Aspectos Cognitivos e Funcionalidade Retórica, tá? Bem, eu começo com uma afirmação, com uma frase, que é: a linguagem não representa o mundo. A gente tradicionalmente, não, a linguagem representa o mundo. Não. A linguagem constrói a percepção que nós temos do mundo por meio de narrativas que têm valor persuasivo e servem de base para a nossa tomada de decisões. Isso desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Não sei se alguém se lembra da década de 80, 90, por exemplo. Ninguém no Brasil comprava carro de 4 portas, só 2 portas. Por quê? Porque havia uma narrativa que dizia que se você comprasse um carro de 4 portas, você podia ser confundido com um taxista, que as portas de trás faziam barulho, que as crianças iriam cair no chão, fora do carro, as portas iam se abrir e tal. Quer dizer, na verdade, nada disso tinha fundamento, tinha base empírica, mas era uma narrativa que todo mundo seguia e servia de base para toda a decisão, que era não comprar carro de 4 portas, comprar só de 2 portas. Esse é um exemplo meio bobinho, mas só para a gente ter, digamos, uma imagem, uma visão do que é isso. A linguagem constrói, portanto, a percepção que nós temos do mundo por meio de narrativas, tá? O objetivo desse capítulo é investigar como as narrativas geradas pela ação retórica conseguem obter a adesão do auditório. Então, na verdade, na prática, como é que a gente consegue trabalhar a questão de convencer e persuadir, tá? Eu vou fazer uma citação aqui do Perelman e de Teca, Traité de l'Argumentation, né? Eu traduzi, né? Diz assim, uma das preocupações do orador será de tornar presente, apenas pela magia de seu verbo, o que está efetivamente ausente e que ele considera importante para a sua argumentação,
ou de valorizá-lo, tornando mais presentes alguns dos elementos efetivamente oferecidos à consciência. Bem, aí eu Professor, sublinho. por enquanto você não começou a usar slides, é isso mesmo, Eu né? estou usando os slides, sim. Não, por enquanto não apareceu para nós. Espera aí. Compartilhar aplicativo, permitir. Espera aí. Agora está aparecendo? Sim, agora começou. Se for necessário voltar alguns slides, não tem problema algum. Certo? Não só o objetivo está aqui, investigar na arte. Obrigado pela dica, pelo amor de Deus. Hein? Então, o que o Perelman diz é que uma das preocupações será a de tornar presente apenas pela magia de seu verbo que está efetivamente ausente. E eu sublinho pela magia de seu verbo. Quer dizer, na verdade, de que é feita a magia do verbo? No fundo, essa é a preocupação minha desse capítulo, certo? E aí, a gente vai começar por rever as bases filogenéticas e ontogenéticas da linguagem humana, que vai ser o nosso ponto de partida nesse capítulo. Primeiro, entender o que é filogenia, ou filogenética. Filós, em grego, é raça, genos é origem. Então, filogenia é a origem da raça humana, desde os caçadores e coletores que os nossos ancestrais eram, não é? De quando nós nos dividimos dos primatas até os tempos modernos, tá? E quando se fala em ontogenia, ontos significa em grego organismo e genos, origem. Então, origem do organismo, desde que a gente é formado no útero até que a gente nasce, só que nós vamos ver mais à frente que a ontogenia humana, ela, digamos, ela continua depois do nascimento. Quer dizer, nós precisamos dos nossos pais, nossas mães, nós somos diferentes de outros animais, como os potros, como os bezerros, que já nascem andando, né? Nós precisamos muito. Até por quê? Porque senão nossa cabeça não passaria pelo canal do parto se a gente fosse se desenvolver a ponto de sair, de ter dado a nossa mão da luz, a gente já está andando, etc. Isso não seria possível, né? Bem, eu tomo como base, nessa parte de filogenia, quer dizer, a origem da espécie humana, esse livro do Tomasello, Natural History of the Human Thinking, tá? O que é que ele diz? Segundo ele, nesse livro, ele fala que o ser humano desenvolveu, durante toda a origem como espécie, uma relação necessária com uma segunda pessoa. Desde quando ainda era caçador e coletor, pois era importante obter o consenso do outro para que ele cooperasse. Quer dizer, nós vamos ver que o nosso sucesso como espécie sempre dependeu do outro, sempre dependeu de outros, né? Um livro muito importante, cuja leitura eu recomendo, é do Wilhelm von Hippel, chamado Salto Social. Existe uma outra tradução com um outro nome em português, chama-se A Evolução Improvável, né? Mas esse, o Salto Social, corresponde mais à edição original em inglês, que é de Social Lab, o Salto Social, né? Diz o von Hippel, ele diz um Australopithecus afarensis, solitário, arremessando pedras, talvez enquanto outros membros de seu grupo fugiam correndo, teria terminado na barriga de um predador com feridas leves, mas muitos australopithecus arremessando pedras provavelmente teriam afugentado hienas, tigres, dentes de sabre e até mesmo leões. Foi essa necessidade de ação coletiva que produziu a mais importante mudança psicológica que nos permitiu prosperar na savana em vez de apenas sobreviver. A capacidade e o desejo de trabalhar em conjunto. Gente, isso é importante porque a gente sempre pergunta como é que nós, seres humanos, que temos uma pele, digamos assim, não é cascudo, uma pele suave, nós corremos muito pouco, qualquer quadrúpede corre mais do que a gente. Como é que nós nos tornamos, digamos, os seres dominantes desse planeta, estamos no topo da cadeia alimentar? Como é que isso se explica? Bem, o von Hippel, ele mostra que uma característica do ser humano é justamente o andar bípede. Então, sobra espaço para as mãos. Então, com as mãos, além de muitas coisas que a gente pode fazer com as mãos livres, a gente pode atingir outras
outras coisas, a gente pode jogar alguma coisa, jogar pedra, por exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa sozinha, vamos supor que vem um leão, pode jogar uma pedra no leão, correndo, o leão corre mais que você, mas você pode jogar pedra no leão. Bom, é claro que só você jogando pedra, o leão pode nem ligar para isso e te pegar. Agora, se houver mais pessoas junto com você, arremessando pedras no leão, aí ele foge, porque são muitas pedras, ele não vai aguentar, certo? Então, diz o Von Hippel que justamente o que nos permitiu sobreviver na, digamos, na savana, nos livrando de predadores, foi justamente o fato de a gente trabalhar coletivamente. Quer dizer, a gente ter a capacidade de coordenar uma atividade para a defesa. E é claro que depois a gente acaba coordenando essa atividade para caçar também, né? Então, em vez de 3 ou 4 pessoas ou 10 pessoas atirando pedras para afugentar um predador, a gente pode pegar 10 pessoas jogando pedras e mais à frente lanças, né? Para poder caçar algum animal, um antílope, por exemplo, e se alimentar dele, certo? Então, o que acontece? Por uma questão de sobrevivência, os primeiros humanos tinham que negociar constantemente com seus parceiros para conseguir que eles cooperassem. Vamos jogar pedra juntos, você pode, não pode, me ajuda aqui, enquanto eu faço uma coisa, você faz outra, né? Então, na verdade, a sobrevivência dos seres humanos como espécie, filogeneticamente, sempre dependeu de uma segunda pessoa, sempre dependeu do outro, sempre dependeu dos outros, certo? E quando nasceu a linguagem articulada, portanto, ela já nasceu dentro de um ambiente em que era necessário entender o ânimo e as intenções do outro. Você tinha que saber, olhando para a cara do outro, se ele está disposto a cooperar, se não estava, e assim por diante. Ou seja, segundo Tomazello, a linguagem articulada ela já nasce num nicho filogenético, quer dizer, a origem da espécie, composto pela pragmática, necessidade de criar e manter relações interpessoais. Segundo, credibilidade, necessidade de confiar no outro para uma tarefa, seja para jogar pedra para se defender de um predador, ou seja para jogar pedra ou lanças para conseguir uma caça, né? E habilidade retórica, necessidade de persuadir o outro a colaborar, certo? Gente, isso muda tudo em termos de estudo de linguagem. Isso é bem recente, tá? Por exemplo, se você pensar como a gente estuda gramática hoje, nós estudamos a gramática em termos taxonômicos. A gente teve o nascimento da chamada gramática funcional, mas dá para aprofundar muito mais, não é? Por exemplo, a gente vê uma divisão, orações subordinadas, da subordinada temporal, causal, modal, condicional. A gente está misturando coisas. Por quê? Primeiramente, quer dizer, precisa ver o quê? No fundo, o que acontece? A pragmática que surgiu depois, como é que a gente estuda linguística hoje? Você estuda, sei lá, morfologia, sintaxe, semântica, e depois vai estudar pragmática. É o contrário. A gente tem que estudar primeiro a pragmática, que é a base de tudo, as relações interpessoais. Quando você pega, por exemplo, uma oração, vamos supor, temporal, quando eu estava em São Paulo, né? Isso marca tempo, eu estou apenas marcando o cenário de tempo. Se eu digo assim, aí eu andei calmamente onde era de modo, né? Ou então, quando eu uso uma oração causal, eu fiz isso porque aquilo, ou se aquilo acontecer, eu faço. Isso aí já está dentro de uma habilidade retórica para persuadir o outro. Então, na verdade, talvez a gente deva criar. Eu estou pensando em escrever um livro, digamos assim, chamar próximo livro meu, Lições de Português para o Ensino Fundamental, e depois um outro, Lições de Português para o Ensino Médio, trabalhando dessa maneira. Primeiro, trabalhando a linguagem, a gramática, no sentido pragmático, certo? Depois de construir cenários, e depois de argumentação. Mas isso já é uma outra história, tá? Vamos conversar um pouquinho, simples, fazer um resumo rapidinho de um livro que foi publicado em maio deste ano, que é Rhetorical Minds, de Todd Oakley, que é um amigo que eu conheci em Cleveland. Já estive 2 vezes com ele nos Estados Unidos, há
Nós tivemos lá o ano passado em Cleveland, né? Conversamos com ele lá. Bem, o que é que ele diz? Ele diz nesse livro, publicado esse ano, que ontogeneticamente, quer dizer, então agora nós estamos falando não mais da evolução da espécie humana, mas da evolução do organismo humano. Ontogeneticamente, o ser humano, a partir do momento em que nasce, ele procura cooptar a mãe por alimento, carinho e atenção. Comportamentos pré-linguísticos, como chorar, fazer gracinhas e caretas, constroem, segundo ele, um nicho dentro do qual surgirá a linguagem articulada por volta dos 2 anos de idade. Tá? Seres humanos, ao nascer, demandam, claro, cuidados da mãe, principalmente durante a primeira infância. A ontogênese humana, então, ela prossegue depois do parto até mais ou menos a juventude, a adolescência. Né? Então, segundo Todd Oakley, nós temos também, não só filogeneticamente, como fala o Tomazello, mas nós temos um nicho para a linguagem, né, que é pragmática, a necessidade de criar e manter relações com os pais, principalmente com a mãe. E habilidade retórica, a necessidade que a criança tem de persuadir ou dissuadir os pais, os irmãos e mais tarde os amiguinhos. Quer dizer, então a criança chora, ela, com o choro, ela quer persuadir a mãe a dar comida. Aí, se a mãe, a criança mamou, já mamou o suficiente, não está mais a fim de mamar, ela vira o rosto, não vai mais pegar no peito. Então, ela quer dissuadir a mãe de continuar a amamentá-la. Se ela quer carinho, quer ser posta no colo, ela vai fazer gracinha, vai querer brincar. Ou seja, mesmo antes de ela aprender a falar, ela já praticamente tem que manter contato com as pessoas ao redor delas, de quem ela depende crucialmente, né? E ela já vai iniciando atividades persuasivas e dissuasivas com relação à mãe, por exemplo, né? Ou seja, o Oakley diz que as características retóricas da linguagem não são, na verdade, sobrepostas à linguagem. Elas constituem a mesma coisa que chamamos de linguagem. Então vejam vocês, há uma concordância entre a filogenia e a ontogenia. Quer dizer, quando a linguagem articulada humana surge, ela já surge dentro de um nicho pragmático, em que a gente tem que ter um bom relacionamento com as pessoas, com o outro, nós sempre dependemos dos outros nesse mundo de Deus, né, uma segunda pessoa, e a gente já nasce com essa característica de ter que convencer as pessoas a colaborar com a gente, ou dissuadi-las de fazer uma coisa, e assim por diante, certo? Quer dizer, e o que esse capítulo vai fazer, então essa é uma introdução a esse capítulo, né? Mostrando que, na verdade, é simplesmente natural a espécie, a retórica, a argumentação, é algo natural à espécie humana, não apenas em termos de, em termos de desenvolvimento da espécie humana, desde os caçadores e coletores até o momento, mas também desde que nós nascemos. Então, filogeneticamente, ontogeneticamente, nós, na verdade, temos um nicho retórico e a linguagem ela já nasce dentro de um nicho retórico, tá? E o objetivo desse capítulo é, portanto, um estudo ontogenético desde criança de alguns recursos de aprendizagem. Por exemplo, as figuras. Faço aí uma citação de Oakley. Figuras geram presença. As figuras retóricas são construções lexicais e gramaticais, pares de forma e significado, que desempenham funções argumentativas e pragmáticas específicas. Suas estruturas mapeiam vieses cognitivos humanos comuns, como o gosto por simetria, oposição, repetição, mudança, substituição, causa e efeito e muitas outras esquematizações de nosso envolvimento com o mundo. Tá? Então, a gente geralmente, pelo estudo tradicional de língua portuguesa, língua inglesa, a gente, bom, hoje em dia coloca a pragmática no fim e depois sempre a gente trabalhava as figuras retóricas, ou eram chamadas também figuras estilísticas, né, como uma espécie de adorno, uma espécie de enfeite da linguagem. Vamos enfeitar a linguagem, vamos usar uma metáfora, vamos enfeitar a linguagem, vamos usar uma comparação. Segundo Oakley, não é bem assim.
nós vamos dizer que as figuras retóricas elas são básicas, certo? Repetição, por exemplo. Figuras de repetição. Gente, o aprendizado humano se faz pela repetição. Como é que uma criança aprende tabuada? Repetindo. 2 vezes 1, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 8, e assim por diante. Como é que você aprende a tocar um instrumento musical? Pela repetição. Você pega uma peça musical, você toca uma vez, uma segunda vez, vai prestar atenção, puxa, errei aqui, pulei uma nota. Até depois de várias repetições, você passa a tocar bem. Como é que você aprende a jogar basquete? Bem, você vai ter que repetir, atirar a bola à cesta, né? Então você faz 1000 repetições, 2000 repetições, até que isso se torne uma coisa quase que automática, não é isso? Então, nós vamos ver que, em princípio, nós só aprendemos, mediante repetição, aquilo que é bom e verdadeiro. Para nós, né? Claro, se eu gosto de basquete, eu vou aprender a arremessar a bola. Se eu gosto de jogar futebol, vou aprender a chutar a gol, para acertar o gol e não jogar a bola para a lua, né? E assim por diante, certo? Na escola, tudo que eu vou aprender, eu aprendo por repetição. Então, o que acontece? O que a nossa mente faz? Por metonímia, nós associamos, nossa mente associa inconscientemente o que é repetido ao que é bom e verdadeiro. Repetir uma informação, é claro que não aumenta. Estou citando agora um outro livro, Forgas e Baumeister, né? Não aumenta a validade ou veracidade, mas aumenta, contudo, sua verdade subjetiva. Né? Do ponto de vista objetivo, repetir algo não transforma esse algo em verdade. Tá? Comprava, como diz o Wittgenstein, comprar vários exemplares de um jornal não assegura que seu conteúdo seja verdadeiro. Mas, em termos psicológicos, a repetição é um elemento chave para o aprendizado e a memória. Tá? É um processo cognitivo. Tanto, por exemplo, diferentes fontes dizendo a mesma coisa reforçam a veracidade. Exemplo, você quer consultar um médico, você entra na internet, no Google, né? Você vê o nome do médico, você vê quantas estrelas ele tem, 4, 5 estrelas, o que é que falam dele, foi um bom médico, atendeu bem, eu fiquei curado, ótimo. Você quer comprar um produto qualquer, uma geladeira, um computador, você entra e vê a avaliação dos que compraram. Então, se repetidas vezes a avaliação é positiva, você fala, eu vou comprar. Mas se você tem, digamos, apenas 3 estrelas e pessoas falando mal do produto, olha, não funciona, não gela bem a geladeira, assim por diante, aí você vai ficar com o pé atrás e vai pensar em não comprar. Vai procurar outro, né? Empresas também, profissionais. Então, diversas fontes avaliando, repetindo, avaliações repetidas, fazem você tomar uma decisão de comprar ou não comprar. Vejam bem, você acaba sendo persuadido pela narrativa da repetição a tomar uma decisão. Certo? Lembra do começo da nossa fala? Ok. Repetição por fontes variáveis cria até mesmo lendas urbanas, como a de que a Grande Muralha da China pode ser vista da Lua, que é mentira. Mas muita gente acredita porque é tão repetido, né? E isso é explorado sempre foi explorado pelos grandes ditadores, né? Eu faço uma citação do Daniel Kahneman, um livro cuja leitura eu recomendo, chama-se Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Diz ele, um jeito confiável de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição frequente, pois a familiaridade não é facilmente distinguível da verdade. Tá? Então, a gente aprende repetindo, a repetição psicologicamente nos dá a sensação de que aquilo que a gente repete é verdade. É claro que por isso que a gente tem que sempre trabalhar, ver se aquilo que a narrativa a qual nós somos submetidos, se ela tem apenas uma validade conceitual ou se ela tem uma validade empírica, né? Eu discuto isso, por exemplo, nesse meu livro, a Criatividade, né, que eu publiquei. Eu trabalho um capítulo inteiro sobre essa questão da validade conceitual e validade empírica, né? Bem, vamos ver agora o uso retórico da repetição para induzir credibilidade, certo? Veja que nós estamos usando, quer dizer, a repetição usa um processo cognitivo normal no ser humano, que é ontogenético, certo? Desde criancinha, a gente aprende pela repetição.
A gente acha que tudo que a gente repete é verdade, tá? Achamos, por exemplo, mais verdadeiros os provérbios com rima, que repete o final de uma palavra. Por exemplo, casamento imortal no céu citária, que então é até um erro de concordância, uma licença poética, né? Porque o sujeito é composto, devia ser talion, né? Mas para rimar com mortalha, fica talha. De médico de louco, todo mundo tem um pouco, escreveu, não leu, pau comeu. Nós temos um provérbio em inglês, who steals an egg, steals an ox. Quem rouba um ovo, rouba um boi. Mas esse provérbio foi traduzido do francês. Em francês ele é mais efetivo. Por quê? Porque ele tem rima. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Œuf e bœuf são pronúncias similares. Percebem? Em inglês não. Egg, ox, diferente. Então é um provérbio que tem mais força em inglês pela repetição do som. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Tá? Nos poemas clássicos, usava-se a métrica, que repete o número de sílabas de cada verso, e o ritmo, que repete de forma regular os acentos nos versos. Mais tarde surgiu a rima, claro que repete o final das palavras. E esses recursos ajudavam a memorização em uma época em que a maioria das pessoas não sabia ler. Veja, aqui você tem o ritmo também, que é constituído por uma sequência regular de sílabas acentuadas e sílabas átonas. Você tem, por exemplo, classicamente o hexâmetro datílico, grego, usado na poesia épica. Por que é datílico? Porque os gregos se baseavam no dedo, certo? Que tem a falange proximal da mão é maior, depois a falange medial e a falange distal, né? São menores, né? Então, uma sílaba longa e duas sílabas curtas. Depois, outras línguas que não trabalham com a quantidade, mas trabalham com a intensidade, mudamos, digamos, por duração, de duração para intensidade, né? Aqui nós temos a Ilíada, o primeiro verso, numa tradução clássica. Canto a Deus a cólera de Aquiles, não o ritmo. Tradução deste ano, do Trajano Vieira. A fúria a Deus a canto do ferido Aquiles. Mudou um pouco a tradução, mas o ritmo continua o mesmo, usando o mesmo datílico grego, tá? Baseado no dedo, tá? As armas dos barões assinalados, Camões. De repente, do riso, fez o pranto, Vinícius de Moraes, certo? O ritmo dos versos na poesia, portanto, é uma aplicação indireta da sequência Fibonacci, que também é chamada proporção áurea. 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, sempre o primeiro número mais o anterior, né? 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, certo? Você veja, aí você tem o homem vitruviano. Olha o datílico grego lá na pontinha, que você tem a falange distal, distal, medial, proximal. Aqui você tem o antebraço, o braço e a mão, e assim por diante, certo? Outros exemplos. Tem, por exemplo, a sequência Fibonacci nas pétalas de uma rosa, nos galhos de uma árvore. Primeiro você tem o tronco, depois aparecem 2 galhos, depois 3, 5, sempre nessa sequência. Você tem até situações como, por exemplo, um furacão trabalha a mesma sequência Fibonacci. Você pega uma nebulosa no espaço, é a mesma sequência Fibonacci, proporção áurea. Por incrível que pareça, nós indiretamente usamos o corpo humano, certo? Usamos essa proporção áurea para trabalhar o ritmo, tá? Veja a importância das figuras retóricas de construção. Fazendo uma citação do Todd Otley, livro publicado esse ano, as escolhas estilísticas estão intimamente ligadas aos próprios argumentos. O estilo é um constituinte legítimo do argumento pela simples razão de que nada pode ser feito sem o estilo. Figuras retóricas de repetição. Talvez essa seja a mais conhecida, a diácope. Quando você coloca duas palavras iguais e entre essas duas você coloca uma outra diferente. Qual o seu nome? Como é que você... Bond, James Bond. Isso aí é clássico. Todo filme do James Bond tem essa diácope, né? Bond, James Bond. Mas você tem Shakespeare, to be or not to be. Você ensanduícha entre dois to be's, um or not, né?
E até eu brinco aqui com aquele livro, né? Metaphors We Live By, Constructions We Live By. A diácope, essa construção, ela é baseada na topicalização. Nós usamos diácope todo dia. Porta, você não vai fechar a porta? Esse relógio, eu comprei esse relógio em Miami. Minha mãe, eu acho que a minha mãe vem à tarde. Quer dizer, então diácope é uma coisa que a gente usa o dia inteiro, certo? E esse tipo de construção, e a gente usa também na retórica. Olha outro exemplo em Shakespeare. Romeu, por que você é Romeu? É claro que aí nós temos também a chamada epístrofe, que é a repetição Romeu, Romeu, 2 vezes, né? Que é a repetição insistente da mesma palavra ou expressão. Lembre-se, nós aprendemos por repetição, tá? E quando a gente aprende alguma coisa por repetição, a gente acha que é verdade. Quer dizer, a nossa mente entende como verdade, como coisa positiva. Veja esse poema do Fernando Pessoa, Roberto Caeiro, né? Leve, leve, muito leve, um vento muito leve passa e vai-se sempre muito leve. Eu não sei o que penso, nem procuro saber. Então veja que esse primeiro verso repete exatamente Romeu, Romeu, porque você é Romeu. Mesma frase do Shakespeare, né? Você tem leve, leve, um epístrofe, e depois 2 leves ensanduichados por um muito. E você tem também, sobreposto, né? Muito leve, um vento muito leve. De novo, outra diácope. Depois, muito leve passa e vai sempre muito leve, outra diácope. Então, é claro que o Fernando Pessoa sabia disso, tá? Não foi só de inspiração poética, tá? A sequência triádica, gente. Liberté, égalité, fraternité. Pai, Filho, Espírito Santo. Vim, vi e venci. It's a bird, it's a plane, it's Superman. Eat, pray, love. Comer, rezar, amar. Prometo dizer a verdade, somente a verdade, dá mais a verdade. Mas por que a sequência triádica, gente? Por que todo mundo usa essa sequência triádica, né? Voltando aos gregos. Olha aí, 3, né? O datílico grego é baseado em 3 coisas, né? Você vê o corpo humano, na verdade, ele tem uma composição triádica, dentro daquela proporção áurea que a gente disse, braço, antebraço, mão. A mão você tem o carpo, metacarpo, as falanges. Entre as falanges tem a proximal, medial e distal. Tudo 3, certo? Gente, o nosso ritmo de andar é triádico. Ah, mas eu dou passos, um passo de cada vez são 2 passos. Na verdade, você se movimenta. Veja, você tem a coxa, você tem a perna e tem o pé. Você se movimenta triadicamente, certo? Nós vamos dizer que culturalmente, nós, seres humanos, eles usam o corpo como medida das coisas. Isso que a gente fala em linguística cognitiva é chamada linguagem corporificada, tá? Veja, o sistema duodecimal, desenvolvido pelos babilônios, tem origem na composição triádica do corpo humano, olha aí. De novo, o datílico grego, só que é o datílico babilônico, né? Como é que eles contavam? Eles contavam pelas falanges, tá? Faziam, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na outra mão eles contavam 12, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 5 vezes 12, 60. Nós temos a hora, que tem 60 minutos. Quer dizer, nós convivemos com o sistema decimal, por causa dos 10 dedos, com o sistema duodecimal de 12, que vem lá nos babilônios, mas tanto o decimal quanto o duodecimal tem origem triádica. No caso do duodecimal, tem origem triádica, né? Nós temos, por exemplo, compramos uma dúzia de ovos, os meses do ano são 12 meses, né? Nós temos 12 apóstolos de Cristo, as 12 estrelas da bandeira da União Europeia, também 12, tudo sistema duodecimal, que tem como origem digamos, a origem triádica, né? Diz o Barçalot e o Lakoff Johnson. Interagimos com o mundo por meio dos nossos corpos.
e o experienciamos por meio dos nossos sentidos. Isso faz a informação sensório-motor importante. Em termos evolutivos, são blocos de construção ancestrais para a representação do conhecimento e raciocínio. Complementando, no livro Social Psychology of Availability, né? Como evidências acumuladas em termos de cognição corporificada ilustram, processos mentais superiores, no caso os dos números, por exemplo, né? Ou a retórica, a sequência triádica, são fundamentados em antigos processos sensório-motores, filogenéticos e ortogenéticos, refletindo que a evolução é, em grande parte, um empreendimento de reciclagem e reutilização. Esse livro foi publicado no ano passado, em 2019, é uma coletânea de vários trabalhos apresentados na Austrália. Tá? Vejam, interessantemente, essa é a Declaração da Independência Norte-Americana, escrita pelo Thomas Jefferson. Só que eu já vou traduzir em português, vá? Nós mantemos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais e são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis e que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Vejam que ele usou a sequência triádica. 3 orações apositivas, né? Quais são as verdades? Que todos os homens são criados iguais. 1. Que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. 2. E que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E na última oração, olha aí, entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Outra vez em sequência triádica. Então você tem uma sequência triádica maior, são 3 orações apositivas, e na última oração apositiva você tem outra sequência triádica, a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Vejam o discurso do general de Gaulle aos franceses pela BBC de Londres em 18 de julho de 1940. Está no meu artigo, tá? Gente, é considerado um dos discursos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá ver o discurso dele? Quer dizer, a França havia sido invadida pelo exército alemão. O de Gaulle estava em Londres organizando uma resistência, certo? Veja o que ele fala aos franceses. É claro que ele falou em francês, eu estou traduzindo para o português, né? É certo que estamos sendo esmagados pela força mecânica, terrestre e aérea do inimigo. Ó, sequência triádica. Muito mais que o seu número, são os tanques, os aviões e a tática dos alemães, outra vez sequência triádica, que nos fazem recuar. Foram os tanques, os aviões e as táticas dos alemães que surpreenderam os nossos chefes ao ponto de os levarem onde estão hoje. Você veja que ele repete, né? Mecânica, tanques, aviões e táticas, tanques e aviões e táticas. Por quê? Ele quer que os franceses ponham na cabeça deles que não foi a covardia dos franceses, não foi que os alemães são melhores que os franceses, foram os tanques, os aviões e as táticas, certo? É isso. Repetição, continua. Mas estará dita a última palavra? Deverá a esperança desaparecer? Será a derrota definitiva? De novo, 3 perguntas numa sequência triádica. Não. Acredita em mim, que vos falo com conhecimento de causa e vos digo que nada está perdido para a França. Os mesmos meios que nos venceram podem um dia dar-nos a vitória. Porque a França não está sozinha. Não está sozinha. Não está sozinha. Ele repete 3 vezes. Outra sequência triádica. Tem um vasto império atrás de si. Pode formar um bloco com o Império Britânico, que domina o mar e continua a luta. Pode, tal como a Inglaterra, utilizar sem limites a imensa indústria dos Estados Unidos. Então você veja que esse discurso do de Gaulle, ele é inteirinho baseado na repetição e na sequência triádica. Tá? Uma outra figura de construção muito usada é o isocolon, que é o emprego de 2 orações gramaticalmente paralelas. Ela produz um senso de equilíbrio, ritmo, de novo, tá, gente? Ele pode criar tanto ênfase quanto antítese. No popular, você tem essa frase famosa do Muhammad Ali, do Cassius Clay, float like a butterfly, sting like a bee. Quer dizer, flutuando como uma borboleta, picando como uma abelha, que é o que ele fazia. Ele dançava em volta do adversário e atirava os jabs dele para picar o adversário, pôr no nocaute, né? Vejam a fala de Brutus diante do corpo de César, citação de Shakespeare, claro. Há lágrimas para seu amor, alegria para sua riqueza, honra para seu valor
e morte para sua ambição. Você vê que nós estamos, de novo, usando a repetição, só que é a repetição da estrutura de uma frase. Há lágrimas para seu amor, alegria para sua riqueza, honra para seu valor e morte para sua ambição. Veja que inconscientemente a nossa mente associa, repito para vocês, a repetição ao aprendizado das coisas que são verdadeiras. Quer dizer, então é subliminar isso, gente. Veja o início do elogio a Helena, uma das peças mais famosas retóricas do Gorgias, né, que é o principal sofista grego. Perfeição, começa assim, o elogio a Helena. Perfeição para uma cidade é o valor de seus habitantes. Para um corpo, a beleza. Para uma alma, a sabedoria. Para uma ação, a virtude. Para um discurso, a verdade. As qualidades contrárias a essas implicam imperfeição. Você vê que o início da sua peça Elogio a Helena, Helena de Troia, né? Ele vai mudar a concepção que os gregos tinham de Helena de Troia, que ela era uma traidora, traiu o marido, fugiu com padres e tal. Ele começa repetindo o quê? A mesma estrutura, né? Para um corpo a beleza, para uma alma a sabedoria, para uma ação a virtude e assim por diante, tá? Anáfora é outra figura de repetição. Repete a palavra ou expressão no início de várias frases. Veja o trecho do discurso do Churchill à Câmara dos Comuns em 4 de junho de 40, depois da retirada de Dunkerque. Quer dizer, os britânicos tinham lá passado um vexame, tentaram invadir a França, foram rechaçados, tiveram que voltar. Então, como é que vai ser a guerra daqui para frente? Veja o que o Churchill disse. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight in the beaches. Vamos lutar nas praias, vamos lutar nos campos da terra, vamos lutar nos campos, vamos lutar nas montanhas. We shall never surrender. Então ele sempre começa com anáfora. Né? We shall go, we shall fight, we shall fight. E as últimas frases, veja, we shall fight in the beach, we shall fight on the land grounds, we shall fight in the fields and streets. Nós vamos lutar e sempre o lugar onde você vai lutar. E no final, we shall never surrender. Ele usou também o isocolon. Quer dizer, o considerado melhor discurso do Churchill, que foi esse feito em 1940, ele usou duas figuras retóricas básicas. Ele usou a anáfora, we shall fight, repetindo, né? E, ao mesmo tempo, ele usou a repetição da própria estrutura, que é o isocolon. Tá? E aí nós temos, finalmente, as figuras de pensamento, as imagens, né, gente? Veja o que diz o Antônio Damasio, Estranha Ordem das Coisas, um livro publicado em 2018 agora. Diz, a nossa experiência dos objetos e acontecimentos do mundo que nos rodeia é naturalmente multissensorial, ou multimodal, a gente fala hoje também, né? Os órgãos da visão, da audição, do tato, do paladar. A gente, no lugar de tato, a gente usa somestesia hoje em dia. Soma é corpo, né? Estesia é sensação do corpo. Pode ser o tato, pode ser outras coisas. Ativam-se apropriadamente de acordo com o momento perceptual. Então, veja, você tem uma figura chamada merisma, que é a divisão de um todo em partes, para todas as imagens. Tá? Veja como no casamento, a fórmula que os ambos repetem. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Então, você veja que o objetivo é você criar imagens de eventos tristes, alegres, saúde e doença, riqueza, pobreza, assim por diante. Sem merisma, ficaria, prometo ser fiel em todos os momentos da nossa vida. Isso não teria tanto impacto, porque você não tem imagem, tá? Então, o merisma é uma técnica argumentativa para você trazer imagens. Veja, em Shakespeare, na peça O Mercador de Veneza, o que o judeu Shylock faz quando ele vai convencer o Antônio que ele tem direito de vingança, né? Shylock, eu sou um judeu. Judeu não tem órgãos? Judeu não tem mãos, órgãos, dimensões, sentidos, impulsos, sentimentos? Não se alimenta também de comida?
Não se machuca com as mesmas armas? Não está sujeita às mesmas doenças? Não se cura pelos mesmos métodos? Não passa frio e não sente calor com o mesmo verão e o mesmo inverno que um cristão? Se vocês nos furam, não sangramos? Se nos fazem cócegas, não rimos? Se nos envenenam, não morremos? E se vocês nos fazem mal, não nos iremos vingar? Você veja que são várias imagens, né? Senerismo seria, judeus e cristãos são iguais sobre todos os pontos de vista, não tem nenhum apelo argumentativo, tá? Veja o discurso da Susan B. Anthony, em 1872, uma ativista americana, sufragista, né? Após ter votado ilegalmente na eleição presidencial e ter sido multada em $100. Ela nunca pagou essa multa, tá? Mas veja como é o discurso que ela fez. Fomos nós, o povo, não nós, os cidadãos brancos do sexo masculino. Nem ainda nós, veja a repetição, hein? Os cidadãos do sexo masculino em geral, mas nós, o povo inteiro, que formamos a união. E nós a formamos não para dar bênçãos à liberdade, mas para assegurá-la. Não a metade de nós mesmos e a metade da nossa posteridade, mas a todo o povo, tanto as mulheres como os homens. Então vejo que ela fez um discurso com lirismo, ela foi criando imagens e foi repetindo, né? Fomos nós, o povo, mas nós, o povo inteiro, não para dar, não, mas para não a metade de nós mesmos, mas a todo o povo. Ela está defendendo a participação das mulheres nas eleições americanas. É considerado um dos grandes discursos sufragistas lá no final do século XIX nos Estados Unidos. Então vejam que se criar imagens pelo melisma, né? A comparação e metáfora, que também tem a função heurística, né? A comparação e metáfora tem o efeito de pilotar a atenção. Eu estou citando indiretamente aí o Todd Oakley, tá? Rhetorical Minds. Tem o efeito de pilotar a atenção do interlocutor, levando a perceber o referente, aquilo de que você fala, a partir do termo da comparação ou do domínio de origem da metáfora. Por exemplo, eu posso dizer, andar com pneus carecas é como usar muletas com rodinhas. Então você pode imaginar uma pessoa que já não consegue andar, usar uma muleta com rodinha, ela vai cair na hora, né? Então, quando você compara, usar pneu careca é você usar uma muleta com rodinha, que é convencer o cara a trocar o pneu, né? Convencer alguns políticos a ser honestos é tão inútil quanto tentar remar num porta-aviões. Tá? Imagina você vai remar um barco, um navio que pesa mais de 100 mil toneladas com um remo. Não dá, né, gente? Então, você vê que quem fala essa frase, ele pilota a sua atenção, quer dizer, o ato de convencimento, como um ato inútil, você pegar um remo e querer mover uma embarcação de 100 mil toneladas. Tá? Comparações e metáforas são multissensoriais. Lembra do Antônio Damasio, né? Que na nossa mente é multissensorial? Maria é uma pessoa doce. Então você a sua mente aciona o paladar. Outro dia, por educação, tive de tomar um uísque falsificado. Cada gole era uma flechada no fígado. Aqui você aciona a somestesia. Quer dizer, a somestesia inclui o tato, inclui a sensação de dor, né? Inclui também a própria percepção, o equilíbrio, né? E assim por diante. O cheiro ruim, associado à suspeição, é usado em todas as línguas do mundo. Veja, multissensorial, cheiro ruim, né? Isso não me cheira bem. Tem origem filogenética, gente. Refere-se ao cheiro de um organismo em decomposição. Se você se alimenta com ele, você fica doente e pode morrer. Olha Shakespeare, gente, algo de podre no reino da Dinamarca, que um personagem faz um comentário quando o espectro do pai do Hamlet está falando com ele, vai contar para ele que foi o irmão dele que o matou, envenenado, que ele não morreu de morte morrida, morreu de morte matada, e quer que o Hamlet o vingue, né? Então, uma personagem acessória diz, comenta em voz alta algo de podre no reino da Dinamarca, né? Quer dizer, está fazendo o quê? Criando uma imagem multissensorial, no caso, acessando o olfato, certo? Um artigo desse livro, Gullibility, How the Nose Curbs Gullibility, como o nariz aciona a credulidade. Muitos desses vínculos se refletem em metáforas conceituais, citando Lakoff Johnson.
que estimularam extensa pesquisa sobre o papel dos inputs sensórios motores no julgamento e na tomada de decisões humanas. Oferecer rotas heurísticas. O que é uma rota heurística? É uma decisão rápida por analogia, né? Por meio de comparações e metáforas sensório-motoras, induz a credibilidade e é um poderoso meio de obter consenso. O discurso persuasivo só consegue arrebatar o outro quando é transformado em uma jornada interna dentro da sua mente. E é esse o objetivo da retórica. É o pathos, né? Fazer com que o auditório transforme os argumentos do orador em uma jornada interna. Pela magia, entre aspas, aí, das construções e das imagens que criam a presença de que nos fala a nova retórica. Tá? Bom, então, esse foi o objetivo, fazer um resumo desse meu capítulo, tá? Deu para entender o que eu falei, gente? Ficou mais ou menos claro? Ficou ótimo, professor. Ótimo. Muito, muito obrigado a presença novamente. Foi, para mim, certamente, mas creio que não só para mim, foi iluminador. E vou abrir, então, agora para as perguntas, né? Já vi que temos uma do Alan. Eu vi que alguém levantou a mão antes. Se alguém se quiser escrever agora qual que era a dúvida, vou transmitir, né? Mas os meus colegas concordam comigo, né? Tivemos várias palmas aqui, o que infelizmente em EAD não dá para bater palma, mas você recebeu emojis aqui de palmas. A Ana Cláudia comentou que foi excelente, o Alan também, o Luiz Alves falou que foi super interessante, o Titiano que foi incrível, né? Tivemos vários emojis de palmas aí. Ok, então vamos passar para as perguntas. Eu vou aproveitar. Tem como você parar de compartilhar sua tela? Está dando aquele eco, né, na imagem? Eu vou desligar. Eu vou cortar a apresentação aqui da tela e vou compartilhar. No quadradinho superior. Pronto. Isso, é o que a gente vê melhor. Então, eu vou aproveitar deixar um pouco de poder que foi me ortogado aqui subir a minha mente, vou fazer minhas perguntas primeiro, tá? Aí depois eu passo aos demais. Eu tinha uma pergunta em relação à origem da língua, né, da filogênese e ontogênese, que subdividia em duas. Sobre a primeira, a relação da pragmática, mas o doutor já entrou em mais detalhes no discurso sobre a questão do estudo que faz no livro. E eu ia perguntar justamente isso, se talvez a gente deveria repensar o jeito que a gente aborda o estudo pragmático, né? Ou até, é uma questão que, não sei se o senhor discorreu tanto assim, às vezes até como nós definimos a pragmática, né? Porque a nossa definição, como você menciona, ela é vista como algo que sobrepõe da língua, mas na realidade ela precede, às vezes repensar até mesmo... É a base. Isso. E outra questão sobre essa origem da língua, por ela ter, conforme você mencionou no seu capítulo, ela surgir justamente da interação com o outro, né, dessa necessidade de conversar com o outro, se isso não sugere que a língua, ela tem ela reflete sim também o mundo, né? Porque tem essa discussão se ela constrói nossa perspectiva do mundo ou ela só reflete o mundo, né? Que o senhor aborda no começo do seu capítulo e também no começo da palestra, né? Se ela representa de fato o mundo ou se ela constrói nossa percepção. Será que essa origem não sugere que há uma dimensão de representação do mundo, justamente por ela advir da nossa relação com o outro, ou seja, se não tivesse o outro, vamos supor que estivéssemos sozinhos, nós iríamos, né, representar o mundo, só que teríamos uma construção do mundo, né, uma percepção do mundo, todavia nós não teríamos linguagem, né? Então nós ainda teríamos o mundo, ainda nós teríamos uma percepção do mundo, só que essa percepção sem intermeio de linguagem, ou talvez, não sei se construiríamos uma linguagem
só para nós, né? Não sei se é possível abstrair nesse sentido. Então, minha dúvida é nesses dois sentidos, né? Se essa origem da língua via o filogênesis e ontogênesis, se ela muda o jeito que nós deveríamos definir a pragmática, e o estudo você já abordou na sua palestra, e se ela sugere também se a gente deveria talvez repensar a relação da linguagem com o mundo. Talvez não totalmente, mas só levar um pouco essa consideração de dimensão, de refletir o mundo. Qual que é a sua opinião? Então, na verdade, assim como os outros mamíferos, né, outros animais, nós conhecemos o mundo, quer dizer, vamos pensar, mesmo sem a linguagem, certo? Como é que a gente conhece o mundo? A gente conhece o mundo pelos chamados, aquilo que a gente chama de domínios de latência das coisas. Por exemplo, eu vejo um rio. Então, eu vou aprender, isso é aprendizagem, tá? Ontogenética. Eu estou aprendendo, eu vejo um rio, eu sei que um rio, por exemplo, ele tem, eu acabo aprendendo que o rio tem água doce, não água salgada, que as águas são correntes, não são paradas como um lago, enfim, e aprendo também o que eu posso fazer com o rio, que são as chamadas affordances, né? Tem o domínio de latência, são as características dos objetos, dos seres que eu vejo. E os affordances são o que eu posso fazer com aquilo, que aquilo pode fazer comigo. O que eu posso fazer com o rio? Bom, posso tomar um banho, eu posso lavar roupa, eu posso nadar no rio, eu posso andar de barco, né? E o que eu não posso fazer? Eu não posso andar em cima das águas, eu não posso respirar embaixo da água. Então, essas são as affordances, certo? Então, a gente começa a ter contato com esse mundo inconsciente. A gente vai tendo o domínio de latência dos seres e as affordances. O que eu posso fazer? Né? Agora, quando a gente adquire a linguagem, a gente dá um nome, certo? Rio, por exemplo, tá? E aí a gente pode contar para outra pessoa. E outras pessoas, quer dizer, claro, os domínios de latência, as affordances, a gente pode ter acesso a elas diretamente, mas pode ter acesso por meio de outras pessoas. Então, uma criança está andando, gatinhando pelo chão, ela vê uma tomada elétrica, ela vai pôr o dedo. O pai diz assim, uma mãe, não ponha que dá choque, dói. Ela pode até tentar e leva um choque. Da próxima vez ela não vai fazer isso. Então ela está aprendendo uma fordas, que a força é tudo aquilo que você pode fazer com o ser e tudo aquilo que o ser pode fazer para você, para o bem ou para o mal, certo? Então, o aprendizado humano é feito, quer dizer, a gente pode, qualquer mamífero, por exemplo, ou você pega, por exemplo, um macaco. É claro que quando ele vê uma bananeira, ele vai, tem banana. Qual é a forma da banana? Eu posso comer a banana, posso me alimentar, certo? Ele não precisa de linguagem para isso, tá? Mas os seres humanos, eles desenvolvem, dentro desse nicho filogenético, ontogenético, eles desenvolvem a linguagem. Então, ele pode passar as suas experiências para outras pessoas. O que é muito bom, porque é a única espécie que tem o aprendizado intergeracional. Uma geração aprende por meio da linguagem da geração anterior, a outra geração que vem aprende dessa geração. Isso tem dentro daquele efeito que a gente chama ratchet effect, efeito catraca. Quer dizer, você nunca volta para trás, cada geração progride em relação à outra, coisa que não acontece com os primatas, por exemplo. Mesmo que um chimpanzé aprenda com o pai chimpanzé ou a mãe chimpanzé alguma coisa, o filho dele não vai progredir nisso, e vai repetir tudo de novo, né? Então, na verdade, é claro que a gente aprende o mundo, os domínios de latência, as affordances, pelo contato direto com o mundo. Agora, quando você nomeia isso, você em contato com uma segunda pessoa, então você troca ideias, você pode ser auxiliado e você passa para as outras gerações o que você aprendeu. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, enfim, qualquer coisa, pergunta de novo. Tá? Não, perfeito, ótimo. Eu vou fazer de novo, deixando a soberba poder subir a cabeça um pouco, fazer a minha segunda pergunta mais rapidamente, já passo para os demais. Essa é mais por uma questão de aprendizado da retórica mesmo. Dessas figuras, qual que o doutor recomendaria
para a gente começar a utilizar e pôr em prática, né? Para quem está buscando deixar o texto mais agradável e mais persuasivo, você fala, qual que você falaria? Olha, comece com essa aqui, tente colocar em prática, estruture seus textos para tentar colocar ele a aparecer mais. Qual que você acha que é a principal, assim, se for possível, as principais, né? Olha, a principal é qualquer, isso falando em construção, né? Em figura de construção, todas as construções de repetição, seja de repetição de fórmulas iguais, como o isocolumn, seja a repetição, digamos, do ritmo, certo? A sequência triádica, seja a repetição de anáfora, não é isso? E é claro que há outras, como o quiasmo, por exemplo, né? Não pergunte ao seu país o que ele pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Esse é um tipo de repetição espelhada, né? O quiasmo, né? Mas, enfim, há outras. Eu tenho até uma aula que eu dou para os meus alunos, exatamente só sobre figuras de construção, e depois eles aplicam no dia a dia, né? Fazendo textos e como a coisa funciona. Mas eu diria que o principal seria a gente trabalhar com as figuras que envolvem repetição, justamente porque ontogeneticamente repetição é aprendizado, e aprendizado daquilo que é verdade. Então, as pessoas, o subconsciente das pessoas entende como verdade aquilo que é repetido, tá? Então, eu diria que as figuras de repetição em geral, tá? Beleza, ótimo, obrigado. Eu vou passar então agora para algumas perguntas que foram surgindo aqui durante a palestra. A primeira que foi do Perfeito. Alan. Gente, quem quiser mandar ainda pode ir mandando, né? E o Alan pergunta o seguinte: professor, já que podemos considerar que as necessidades retóricas não fazem parte da linguagem, mas a constituem, devemos pensar que existem casos de retoricidade que são, vamos considerar, mais artificiais? Eu creio que ele quer dizer no sentido de mais centrais e menos centrais, né? Caso Certo? central, não. E ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo. Por exemplo, a linguagem não se constitui, no entanto, a escrita. Ah, tá. Por exemplo, a linguagem não se constitui, no entanto, a escrita formal é um pouco do processo da linguagem. Então, algumas ações retóricas seriam mais artificiais que outras. Por exemplo, um tribunal do júri em detrimento de uma necessidade de um jovem que precisa da permissão dos pais para sair. Algo que tem um caráter extremamente prosaico. Aí ele agradece. Uhum. Bem, a questão de ser artificial ou não, isso depende muito da, do, dos discursos que nos constroem, porque muitas vezes a gente acha alguma coisa que é artificial, aquilo que não está, digamos, de acordo com as narrativas que nos estão construindo num certo momento, né? Por exemplo, vê se eu uso um exemplo. Ó, quando se fala, por exemplo, veja, a questão da libertação dos escravos, a questão da república, né? Então, poucos historiadores fazem uma análise cognitiva sociocognitiva daquele momento, né? Quer dizer, nós tínhamos uma mulher, e por que um dos fatores que propiciou a rapidez com que a República foi proclamada foi porque Dom Pedro II não tinha um filho homem que fosse o herdeiro, né? O Dom Pedro de Alcântara, o filho dele, morreu aos 5 anos de idade, né? E então a herdeira do trono brasileiro é a princesa Isabel, que proclamou a abolição dos escravos. Então, os brasileiros, quer dizer, a mente dos brasileiros formatada, digamos, pelo princípio da lei sálica, né? Quer dizer, quem comanda tem que ser o homem, não a mulher. Então, vamos deixar agora, a hora que morrer o imperador, vamos ser governados por uma mulher. Quer dizer, havia muito esse preconceito na época, né? O preconceito durou até a segunda metade do século passado, certo? Então, por incrível que pareça, isso surgia como
a ideia de um governo artificial, quer dizer, então vamos partir para uma situação que não é senso comum da gente, né? Enfim, quer dizer, o discurso, quer dizer, a narrativa de que uma mulher iria nos governar, iria ser uma imperatriz, isso não cabia na cabeça das pessoas. Mas voltando à questão da escrita, é claro que nós temos estilos de época, né? Se você pegar um texto romântico, né, do século passado, um José de Alencar, por exemplo, você vai ver que, para nós hoje, no século XXI, nós achamos aquilo artificial. Quer dizer, para que fazer todos aqueles rodeios, né? Aquelas descrições, aquelas coisas todas. Já, por exemplo, se você pegar edições de jornais do século passado, eu estou ajudando um amigo a fazer uma revisão de um texto sobre a epidemia da febre amarela em Campinas, 1889, né? Então você vê os jornais publicando notícias, parece uma escrita totalmente artificial, hoje em dia. Na época, não. Era aquilo que era comum, certo? Então, é claro que nós temos, mesmo hoje em dia, certas maneiras artificiais de escrever. Por exemplo, quando a gente usa muito nominalizações, não é? Em vez de usar os verbos, isso parece artificial, não é? Muitas vezes. Então, de fato, a gente tem que cuidar, e não é só porque é artificial, porque não está retratando, digamos, as coisas de fato como elas acontecem, né? Isso acontece, por exemplo, fica artificial quando você muda o evento, a ordem natural dos eventos. Se eu digo assim, Maria chegou em casa, tomou banho e foi dormir. Então, eu tenho a chamada iconicidade temporal. É claro que eu posso subverter isso e dizer, Maria foi dormir depois de ter chegado em casa, tendo previamente tomado um banho. Eu falei a mesma coisa, só que eu não obedeci a uma iconicidade temporal. Eu usei uma estratégia de orações subordinadas, né, para, digamos assim, falar diferente. Isso ficou artificial. Mais fácil dizer, ela chegou em casa, tomou banho e dormiu. Muito mais fácil você entender, eu tenho uma sequência natural de eventos. Do que dizer, Maria dormiu, logo depois de ter chegado em casa, embora previamente ou previamente tomou banho, certo? Isso é mais artificial, porque eu não estou trabalhando com a sequência natural de eventos. Há uma série de, sobretudo no texto científico, a gente comete muitas artificialidades, às vezes por querer se afastar muito da realidade das coisas, né? Das imagens, as coisas todas. Não sei se respondi a pergunta ou se pelo menos dei alguma ideia, tá? Vamos em frente. Ok, obrigado, professor. Alan, se você quiser comentar alguma coisa aí, se respondeu, não respondeu, tem alguma outra pergunta, pode escrever aí também. Enquanto isso, eu vou passando para a pergunta do Luiz Alves. Na verdade, ele pede um comentário, né? Ele começa falando, professor, como o senhor falou, da importância da repetição, me lembrei do behaviorism no ensino das línguas estrangeiras. Algo muito criticado há um tempo, né? Mas sabemos que muitos aprendizes lidam com a repetição, né? Ele dá como exemplo que ele é um professor de inglês. Então, acho que eu quero que você comenta nessa questão da repetição ser algo que gera conhecimento, porém o behaviorism ser algo criticado no estudo das línguas estrangeiras. Olha, o problema do ensino de língua estrangeira é o seguinte: todas as línguas do mundo, em todas as línguas do mundo, nós temos construções, certo? Quando você aprende uma língua estrangeira, cada língua tem as suas construções específicas. O inglês tem as construções específicas, né? Por exemplo, então a gente vai, claro que pela repetição, a gente vai aprendendo algumas construções. Por exemplo, em português, eu posso dizer, por exemplo, acabaram os ovos aqui em casa, ou então acabou a gasolina do carro. Mas em inglês é uma outra construção. We are out of eggs. We are running out of fuel. Então você não parte da coisa que acabou, mas de você que não pode usar aquilo mais que você tinha antes e não tem mais, entende?
Por exemplo, a construção de transitiva, né? Você pode usar a passiva, então você vai, por exemplo, I was given a new book. Você não pode usar isso em português, mas em inglês você usa a construção de transitiva, né? Enfim, é claro que você vai ter que aprender pela repetição as construções específicas da língua estrangeira. Agora, falando em língua estrangeira, eu supervisionei um pós-doc de uma colega da UFS, lá da faculdade na Universidade Federal do Espírito Santo, em que ela trabalha justamente a pragmática. Porque quando a gente ensina a língua estrangeira, os professores normalmente não se preocupam com essa parte de relacionamento entre as pessoas. Então, muitas vezes, um brasileiro vai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, falando até um inglês bastante razoável, mas ele se dá mal, porque ele não sabe tratar as pessoas, ele faltou aquele nicho pragmático, entende? Quer dizer, porque, inclusive, há algumas construções pragmáticas importantes numa língua estrangeira que não fazem parte das construções aqui no país. Por exemplo, você pode me levar até o aeroporto? Você vai dizer, olha, lamento, mas eu não posso. Como é que você diria isso em inglês? Você vai dizer, I'm afraid not. I'm afraid not. I'm afraid to tell you. Né? São algumas expressões. Por exemplo, uma amiga de uma minha filha foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio, foi trabalhar num front desk de um hotel. Aí um hóspede pergunta uma coisa para ela, fala ok. Aí o chefe dela fala, escuta, da próxima vez você não fala ok, você fala certainly, né? Quer dizer, uma outra expressão. Então, é muito importante, segundo a pesquisa que foi feita pela Aurélia, que é professora lá da UFS, né? Que quando você trabalha com inglês, você se preocupe em ensinar, veja bem, pela repetição também, né? Expressões de delicadeza, de relacionamento interpessoal pragmáticas da outra língua. Porque como é que você vai pedir, por exemplo, uma bebida? Assim, I want a Coke, por exemplo, não é assim, você vai dizer may I have a Coke, né? May I have a Coke? Eu posso ter uma Coca-Cola? Assim que você pede nos Estados Unidos, por exemplo, né? E não I want a Coke, né? Como se pediria no Brasil. Muitas vezes a gente traduz um pedido que a gente faz numa língua estrangeira, usa uma construção do português, mas que até de um ponto de vista objetivo funciona, mas de um ponto de vista pragmático da boa educação não funciona, certo? Então, é muito importante, então, para responder mais objetivamente a sua pergunta. Então, de fato, você vai ter que aprender pela repetição, certo? Claro que não tem que ser uma repetição contextualizada, não pode ser pegar aquela frase e repetir só, mas você vai ter que aprender as construções específicas dessa língua, né? Aí eu aconselho você a ler aquele livro da Adele Goldberg sobre construções, Construction Grammar, e é um livro novo que ela publicou ano passado chamado, meu Deus, não, Tell Me This, uma coisa assim. Enfim, um livro novo que ela publicou sobre construções, e que ela trabalha muito as construções do inglês, né? Então, a gente vai ter que aprender construções do inglês que são diferentes das construções que nós usamos, mas não apenas objetivamente para usar a linguagem, mas as construções pragmáticas, que são importantes para o relacionamento interpessoal. Tá? Isso tem que ser aprendido para que as pessoas, mesmo quando escrevem ou mesmo quando fora do país, sejam capazes de ter um bom relacionamento com a segunda pessoa com quem vão conversar. Tá? Mais ou menos é isso. O Alan agradeceu a resposta da anterior, o Luiz acabou de agradecer essa também. Mais alguma pergunta, gente? Porque eu tenho mais algumas, então se vocês não tiverem... aqui temos, perfeito. A Ana Cláudia. Ela diz, em minha pesquisa analiso enunciados que foram emitidos de forma repetida pelo personagem dos pontos de vista lexical, sintático, etc., mas que apresentaram alterações prosódicas.
parto da hipótese de que a alteração prosódica dessas estruturas tenha colaborado à provocação do riso por gerar mudança no conteúdo semântico. Será que o riso pode se configurar, inclusive, como reação do auditório à quebra da expectativa que as estruturas repetidas costumam oferecer? Bem, aí a gente está falando do famoso frame shift, né? Quer dizer, quando você muda, a pessoa espera que você vai dizer uma coisa, ela diz outra coisa diferente, talvez pela própria alteração prosódica ou o trocadilho, por exemplo, né? Sim, agora eu precisaria ver, digamos, um exemplo prático para poder melhorar essa minha resposta. Na verdade, ver se eu consigo dar um exemplo de frame shift, por exemplo. Quando você... Bem, quer dizer, você tem uma expectativa, essa expectativa é mudada depois, num certo momento, né? Isso é muito comum em anedotas, piadas, né? Em que a pessoa espera uma solução, você tem o punchline, que é diferente da sua expectativa. Tá? Por exemplo, nesse meu livro, Criatividade, eu dou um exemplo, eu mostro uma anedota. Entra um rapaz num bar à noite e ele vê, lá ele quer beber alguma coisa, ele vê uma loira maravilhosa sentada no balcão, tomando um chopp e vendo televisão. Aí ele fala, pô, vai sentar do lado dela e pede um chopp, né? E puxa a conversa. E como eles estão vendo televisão, a conversa é sobre televisão. E a televisão está apresentando uma cena de um cidadão que está em cima de um prédio e ele quer se jogar do prédio. Então, os dois estão assistindo. Aí ele chega e fala para ela, escuta, eu acho que ele vai se jogar. Ela fala, não, não vai se jogar. Ele fala, quer apostar R$ 50? Ela fala, aposto. Aí o cara se joga. Aí ela vai pagar os R$ 50. Ele fala, não, desculpe, eu não posso aceitar o seu dinheiro porque isso aqui é repetição, são quase 10 da noite, é repetição no noticiário das 7, eu sabia que ele ia se jogar. Aí ela fala assim, então, mas eu também assisti o noticiário das 7, só que eu achei que agora ele não ia fazer essa besteira de novo, né? Aí você presta atenção e fala, pô, é loira a mulher, né? Quer dizer, politicamente incorreto, quer dizer que as loiras são menos inteligentes que as não loiras, não é isso? Mas isso você só percebe no desfecho. Quer dizer, a informação estava lá no começo. Ele foi, entrou no bar, tinha uma loira linda sentada tomando chopp. A informação está lá. Mas ela não é acionada, ela só é acionada no final. Quando ela dá aquela resposta, nossa, eu também assisti, mas eu achei que ele não ia fazer essa besteira de novo. Então, esse é o frame shift, né? Quer dizer, você pega um elemento do frame, esconde e você mostra depois. Então, muitas vezes, quando você faz uma narrativa, às vezes por repetição, você sem querer deixa, às vezes querendo ou às vezes sem querer, você acaba provocando o riso quando você cria esse esquema de frame shift, tá? Vamos lá. Professor, fazer outra pergunta. Ela falou que foi ótima a sua resposta e agradeceu. E a minha outra pergunta era, na verdade, no seu capítulo, você fala sobre como as figuras elas se mapeiam nos biases cognitive, nos vieses cognitivos. Aí eu tenho uma curiosidade, será que seria possível categorizar as nossas figuras com base nos vieses cognitivos? Né? Por exemplo, várias das quais você mencionou hoje, todas poderiam ser, pertencem a um grupo de repetição, seja de palavras, seja de estrutura de frase, etc., né? Seja da métrica, seja que qual for. Né? E aqui você menciona alguns, creio que existem outros, né? Você fala da questão da repetição, da mudança, substituição, causa e efeito, né? Que na verdade é do livro Rhetorical Minds, né? Uhum. Será que se a gente nomeasse todos esses vieses cognitivos, se a gente conseguiria encaixar todas as figuras literárias e estruturais dentro desses vieses? Olha, já existe uma classificação antiga, né? Uma divisão clássica entre as chamadas figuras de construção
e as figuras de pensamento. E eu acho que essa divisão ela funciona muito bem até hoje, né? Então, o que é que são as figuras de pensamento? Basicamente, analogia, comparação e metáfora, né? Na verdade, a analogia não é bem a figura. Analogia é um processo cognitivo de você aproximar coisas diferentes, certo? Agora, você pode verbalizar a sua analogia ou por comparação, né? Eu digo, eu, digamos, eu trabalhei como um louco, né? Então, você compara o trabalho como um louco trabalhando e tal. Você pode, uma comparação, você pode verbalizar por uma comparação frouxa, né? Quer dizer, nossa, ela, digamos, ficou muito triste ontem quando soube que o namorado a tinha traído. Nossa, foi como se ela caísse de um terceiro andar, né? Foi como se ela caísse de um terceiro andar. Você criou uma imagem, você comparou, certo? Fez uma analogia, mas você usou uma comparação. Ou você pode usar uma metáfora. Nossa, ela ficou muito chateada porque o namorado a traiu. Ela caiu de um terceiro andar, gente. Então, aí você fez uma metáfora. Quer dizer, você faz uma analogia dentro da sua cabeça e você verbaliza com uma figura de construção, que nesse caso, ao mesmo tempo, ela é de construção e quando você tem a comparação, ela é de construção, mas quando você usa a metáfora, aí já virou uma figura de pensamento, que você uniu as duas coisas numa só. Ou seja, a diferença entre uma figura de construção e uma figura de pensamento não é uma fronteira nítida. Você vai ter, digamos assim, certas figuras prototípicas de pensamento, a metáfora é uma delas, e figuras prototípicas de construção, como a repetição, por exemplo. E você vai ter a comparação, que ao mesmo tempo, ela é uma figura de construção e, ao mesmo tempo, uma figura de pensamento. Entendeu? Então, não é a comparação é uma figura não é uma figura de construção, mas não é prototípica, porque ela é muito próxima, ela aciona uma, uma proximidade de pensamento, né? Eu acho que essa classificação tradicional é perfeita, figura de pensamento, figuras de construção, certo? Agora, você tem que saber que, na verdade, não existe uma divisão nítida entre uma coisa e outra muitas vezes. Tá? Você pode achar ter figuras mais prototipicamente de construções, figuras de construção, figuras mais prototípicas de pensamento, você pode ter aquelas que estão quase numa fronteira. Tá? Mas eu acho válido você usar a classificação tradicional. Tá? Perfeito, perfeito. Obrigado, doutor. Então, com mais alguma questão? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, passo agora de volta a palavra para o Tiziano e para a doutora Maria Flávia Figueiredo, para que nós podemos dar continuação ao nosso evento aqui. Agradecê-lo mais uma vez. Doutor, adorei a sua palestra. Foi um prazer tê-lo aqui junto conosco. Sempre é um prazer conversar com vocês, com a Maria Flávia, muito querida, nossa, colega minha há muito tempo. Então, meus agradecimentos então a essa bela palestra. Eu conhecia seu capítulo, já tinha assistido uma palestra sua sobre essa temática antes, e você sempre tem novidades para nos trazer, né? Então, obrigada por mais conhecimentos compartilhados com tanta generosidade. Isso é uma marca sua, né? Então, o conhecimento para você nunca fica guardado só para você. Você nunca perde a oportunidade de nos trazer aquilo que você descobriu, aquilo que você conseguiu construir ao longo do tempo em termos de conhecimento. Então, muito obrigada. O Wilson, lá do Grupo Era, também agradece, né? Todos aqui estamos muito agradecidos à sua colaboração de hoje e deixa aqui o nosso abraço a você e que essa parceria continue por muitos anos. Obrigada. Com certeza, eu fico muito feliz de participar com vocês e estou à disposição, né, sempre que vocês precisarem, certo? Obrigada.